Boa noite a todos, eu sou a psicóloga Mirna e eu vim continuar as aulas do curso de psicanálise. Nós estamos no segundo módulo e hoje eu vou falar sobre Freud e Lacan e assim consequentemente. Quando Jacques Lacan nasceu em 13 de abril de 1901, a interpretação do sonho já havia sido publicada. E em 1881, ano de sua morte, Freud já havia se tornado há muito um ícone da contemporaneidade e a psicanálise já fora completamente incorporada na cultura. Lacan se formou psiquiatra na tradição organodinâmica francesa e encontrou a psicanálise na elaboração de sua tese em 1932, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Nesse trabalho de conclusão de sua formação psiquiátrica, vemos que o jovem Lacan recorreu a Freud para discutir o delírio que conduz a paciente Aimée a uma tentativa de homicídio e os mecanismos psíquicos que provêm essa passagem ao ato. Diferentemente de outros autores que desenvolveram seu trabalho a partir da teoria freudiana, Lacan não foi seu discípulo direto. Freud esteve presente no Congresso de Psicanálise em 1936, onde Lacan apresentou um trabalho sobre os mecanismos envolvidos na estruturação do eu, sua teoria do estádio do espelho. No percurso de sua mudança para a Inglaterra, Freud esteve em Paris, hospedado pela princesa Marie Bonaparte. Em nenhuma dessas ocasiões, embora tenham estado próximos, parece ter havido qualquer encontro entre ambos. Freud foi, sem dúvida, um homem que despertava paixões. Seu relacionamento pessoal com vários de seus contemporâneos é pontuado por momentos de grande aproximação, fascínio mesmo, seguido de crises de decepção profunda e rupturas irreconciliáveis. Mauer, Fliess, Jung, Adler e outros fazem parte dessa série de transferências não resolvidas. A situação de Lacan é bem diferente. Freud já era nome consagrado quando Lacan iniciou seu percurso. Freud viveu em Viena e Londres. Lacan nunca saiu da França. Nesse distanciamento temporo-espacial, o que encantou Lacan não foi a pessoa de Freud, mas sua obra, seus escritos. Assim, se por um lado Lacan foi amigo pessoal de Bataille, Lévy, Alexandre Salvador Dalí, um assimilador de muitas dessas ideias contemporâneas à teoria psicanalítica, por outro lado, sempre se manteve fiel à praxis instituída por Freud. Lacan se dizia freudiano. Opunha-se com tal declaração às psicoterapias de base analítica e principalmente a toda a corrente de pensamento que se desenvolveu a partir dos trabalhos de Anna Freud nas décadas de 1940 e 1950, sobretudo nos Estados Unidos, o que se chamou ego psychology. Essa linha de orientação considerava a análise do ego e dos seus mecanismos de defesa prioridade do trabalho analítico, visando com isso um possível reforço egóico que possibilitaria ao indivíduo lidar melhor com seus impulsos e com suas frustrações causadas pelo meio externo. A crítica lacaniana fundamental sobre esse posicionamento é que, ao privilegiar os aspectos adaptativos do ego, seus autores foram se afastando mais e mais dos fundamentos da psicanálise e conferindo à sua prática um caráter quase comportamental, já que sua meta aponta para a adequação do indivíduo aos valores sociais vigentes. Fazendo contraponto a esse posicionamento que desvirtuava a psicanálise de seus propósitos originais,
Lacan elaborou sua teoria sobre a proposta básica de um retorno a Freud, inclusive ao Freud da primeira tópica, da teoria do inconsciente, de suas formações, de seus mecanismos e funcionamentos e expressão, conceitos negligenciados por muito dos freudianos. De certo modo, Lacan os resgatou ao lançar mão da linguística, do estruturalismo, da topologia e de outros instrumentos teóricos de seu tempo para desenvolver uma releitura e uma reordenação dos conceitos fundamentais da psicanálise. Apesar da fama de hermetismo de seu estilo, a intenção de Lacan era a de esmiuçar tais conceitos, desenvolvê-los e torná-los passíveis de uma transmissão mais objetiva e passível. Lacan escreveu muito menos do que falou. Boa parte de sua obra, tal como a temos disponível hoje, é transcrição dos seminários proferidos ao longo de quase 3 décadas. Em todo esse período, embora mude o enfoque dado às várias questões trabalhadas e sofistique mais e mais seus conceitos e sua linguagem, o referir-se a Freud é uma constante em seu discurso. Ser freudiano é, nesse sentido, manter viva a peste que a psicanálise inoculou na cultura de nosso tempo. O conceito de inconsciente, isto é, a ideia de que há no ser humano uma força de natureza sexual que atua à revelia de boa adaptação moral e social, que é impossível de ser totalmente capturada pela consciência de si, tornando-nos seres inevitavelmente cindidos, separados e nunca apoiados completamente em nossa autoimagem. Esse caráter subversivo da psicanálise foi o ponto que Lacan sempre manteve como referência. Ele está presente nos primeiros trabalhos já citados de sua juventude, se mantém ao longo dos primeiros tempos de seu ensino, nos primeiros seminários onde abordava pontualmente os conceitos freudianos e continua, mesmo depois de 1964, ano de sua expulsão da Associação de Psicologia, IPA. Ora, se o núcleo de teoria freudiana é a afirmação do inconsciente como uma falta de saber, como um ponto de interrogação que persiste sempre ao ser humano sobre si mesmo, manter acesa a chama da psicanálise é jamais ceder à tentação de pôr um ponto final nessa teoria. Supor a Freud um saber completo sobre o psiquismo é equipará-lo a um Deus e a sua prática a um dogma religioso que fornece todas as respostas. O verdadeiro posicionamento psicanalítico é, portanto, o de uma constante revisão. Freud, aliás, fez isso com sua própria teoria ao longo de toda a sua vida, sem jamais ter renegado o que escreveu num dado momento. Acrescentou inúmeras notas de rodapé e edições posteriores de seus primeiros trabalhos, exibindo uma rara fidelidade ao espírito da ciência. E, de certo modo, parece que é com esse espírito freudiano que Lacan mais se identificou. Poderíamos, de um modo muito simplificado, resumir a obra de Lacan a uma tentativa de traçar com maior precisão possível os limites e especificidade da psicanálise em seus aspectos teórico, técnico e ético. Nesse trabalho, nos deparamos o tempo todo com o fio da navalha que separa o saber possível de si do não saber insuperável que a estrutura humana comporta. Essa posição de um sábio e um não saber é aquela que o analista deve manter ao escutar seu analisando. Foi a posição que Freud sempre manteve diante de seus pacientes e também de suas próprias formulações teóricas.
Essa concepção impede que qualquer estudo de caso se reduza a uma teoria, a uma generalização. O que de mais freudiano Lacan evidencia é que o objeto da teoria psicanalítica é a revelação desse particular absoluto de cada sujeito, cujo conhecimento, entretanto, nunca é completo, total, fechado. Não há ponto final possível, apenas ponto, vírgula ou reticências. Um analista é, nessa perspectiva, alguém que se tornou capaz, através da própria análise, de permanecer nessa posição insólita que conjuga o desejo de saber a noção do limite do saber de si. É nesse ponto que, para Lacan, está a finalidade da análise. Não se trata, portanto, de uma identificação com um dogma ou um conhecimento absoluto, nem de um conformismo depressivo diante da incompletude, mas da possibilidade de uma saída criativa e particular para uma questão impossível de ser respondida no campo da generalidade. Não é esse, afinal, o desenlace da própria transferência de Lacan para com Freud? Sem se deixar capturar pelo fascínio da imagem de Freud, Lacan pôde mantê-lo sempre como um outro, uma referência, mas um outro cujo saber pode ser questionado. Já nos últimos tempos de sua vida, Lacan dizia manter com Freud uma transferência negativa. Nomeava assim seu posicionamento de sempre colocá-lo à prova, sem, no entanto, jamais romper com ele. Talvez por isso a teoria lacaniana seja a mais freudiana das concepções psicanalíticas contemporâneas. E talvez também por isso sua elaboração permaneça viva mesmo após o desaparecimento do homem Jacques Lacan. E assim, nós entramos em Freud e Reich, duas matrizes. A colaboração que Reich teve em todo esse processo da psicanálise. Trata-se de uma relação, embora bastante fecunda, muito pouco explorada pelos historiadores da psicanálise. Não obstante tenha sido um dos mais eminentes representantes da terceira geração de analistas, Reich é um autor praticamente ignorado pelo movimento psicanalítico. Basta olharmos as principais biografias de Freud. É verdade que a comunidade reichiana, devido à sua ainda fraca produção acadêmica, tem grande parcela na responsabilidade pela marginalidade de Reich. Isso, porém, não isenta o movimento psicanalítico da parte que lhe cabe. Uma coisa é discordar das opiniões de Reich quanto à sua teoria da genitalidade, sua psicossomática, ou ainda a tentativa de conciliar Marx e Freud, né? Outra coisa é ignorar os 14 anos de importantes contribuições à psicanálise, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento da técnica analítica. Aí já é um caso de erro histórico. Falar da relação entre Reich e Freud e a psicanálise é, portanto, abordar um campo pouco explorado, mas muito importante, marcado por polêmicas e pela ambiguidade, um misto de admiração e respeito com frustrações e desavenças, aliás, bem ao estilo de Freud. Foi assim com alguns de seus principais seguidores que, ao longo dos anos, tornaram-se desafetos, passaram de aliados a inimigos, de eleitos a excluídos. São muitos os temas que colocaram Reich em rota de colisão com Freud. Aliás, desde sua adesão à psicanálise, quando retoma a teoria da libido, já um tanto abandonado, e busca investigá-la enquanto energia biológica concreta, passível mesmo de ser mensurada. Esse é o primeiro passo de muitos na direção de uma terapêutica que visa conciliar o quantitativo da medicina com o qualitativo da psicologia e que coloca a realização genital no centro de suas preocupações clínicas.
fora do campo clínico, porém não dissociado dele, a toda a controvérsia envolvendo a militância política de Reich e sua filiação ao Partido Comunista, considerado por muitos o grande ponto de atrito entre ele e seu mestre. Poderíamos aqui abordar cada um desses temas e seus eventuais desdobramentos, que perpassam tanto a debate clínico quanto a político, construindo, por assim dizer, o progressivo afastamento de Reich da psicanálise. Mas o objetivo aqui, porém, é dar um passo atrás e focar o que considero estar na origem dessas diferenças. Refiro-me a elementos presentes nas matrizes filosóficas desses dois autores, em especial a de Reich, bem menos explorada. Com o objetivo de dar suporte teórico à psicanálise, Freud, além dos trabalhos propriamente clínicos, elabora uma teoria de cultura que apresenta dois momentos cruciais. O primeiro aparece em Totem e Tabu. Na ideia nele exposta que a cultura funda-se na culpa resultante do assassinato do pai primitivo e na consequente instauração dos dois tabus a ele associados, a saber, a submissão à autoridade do pai e a proibição do incesto. Desse modo, a cultura nasceria da interiorização da repressão, sendo esta necessária para domar as pulsões eróticas que, caso contrário, conduziriam à mera satisfação egoísta nos indivíduos. Nesse momento, Freud concebia as pulsões eróticas, além de força vital, também como força disruptiva, passíveis de repressão para converter-se de força antissocial para força pró-social. Isso, posteriormente, muda com a adoção da ideia de pulsão de morte, a qual ele fala. Em outras palavras, não haveria cultura sem repressão. Reich torna-se psicanalista alguns anos após a publicação de Totem e Tabu e logo depara-se com um difícil problema. Clinicamente, aceitava-se a ideia, presente inicialmente em Freud, de que a neurose resultaria de um conflito entre duas forças antagônicas, um desejo de prazer, que é a pulsão, e o medo da punição moral social. Ou seja, aceitava-se a ideia, então, de que a repressão produziria a neurose. Em sua teoria cultural, no entanto, Freud afirmava que a repressão era condição para a cultura e, portanto, necessária. Diante desse quadro, Reich vê duas possibilidades. Ou Freud estava errado em sua teoria sobre a cultura, ou não havia saída para o sofrimento humano, já que a repressão era necessária, embora produzisse neurose. Então estaríamos, nesse caso, condenados à resignação. O segundo momento crucial da teoria da cultura de Freud é a publicação de Para Além do Princípio do Prazer, obra na qual reformula sua teoria pulsional e apresenta a ideia de uma pulsão de morte. Freud remetia o conflito psíquico até então relacionado ao sentimento de culpa para um confronto entre pulsões, eros e pulsão de morte, tornando-o agora ontológico. Com isso, situava a destrutividade na própria natureza humana e, ao fazê-lo, inviabilizava, segundo Reich, qualquer possibilidade de uma cultura positiva. A forte relação com a natureza, desde os tempos de criança, a sólida formação com as ciências naturais, além, é claro, da oposta numa cultura mais saudável,
a aposta numa cultura mais saudável colocam Reich em desacordo com a teoria cultural de Freud. Ele não aceita uma concepção negativa para as pulsões, tampouco que a natureza concedesse aos homens um futuro tão sombrio. Diante do dilema colocado pela própria teoria freudiana, Reich opta pela primeira possibilidade. Freud estava errado, nem a repressão é condição para a cultura, nem a destrutividade é um atributo da natureza. Era preciso, no entanto, argumentos que provassem isso. Reich parte para a contestação da teoria cultural de Freud, tendo como alvo suas duas pilastras centrais, a universalidade do complexo de Édipo e a pulsão de morte. No primeiro caso, vai buscar o materialismo histórico, a base teórica necessária para refutar a concepção estática acerca da família e a moral presentes na visão freudiana, afirmando que tanto uma como a outra transformam-se de acordo com os modos de produção historicamente estabelecidos. A família patriarcal burguesa não é a versão final e acabada da organização familiar. Nessa mesma direção, busca nas pesquisas antropológicas a prova empírica da existência de culturas não repressivas nas quais desenvolvem-se outros modelos familiares. Com isso, Reich mostra que o triângulo familiar, no qual se dá o complexo edípico, não é um estruturante universal, mas tão somente uma formação própria da sociedade patriarcal, autoritária, passível, portanto, de ser transformada. No segundo caso, tomando por referência suas experiências clínicas, em especial o trabalho com masoquistas, Reich procura mostrar que as manifestações descritas por Freud como primárias e que parecem contrariar o princípio de prazer, remontavam a uma forma específica de angústia de orgasmo. O masoquista não busca o desprazer, ele apenas não consegue viver o prazer na medida em que a angústia se interpõe entre a pulsão e o seu objetivo, fazendo com que o prazer seja sentido como perigo antecipado. Não se trata, portanto, de pulsão, mas de uma formação secundária, resultante da ação da cultura repressiva e, por essa razão, desfigurada de sua natureza original. Reich tem na natureza o grande modelo de referência para a sua concepção de vida. As forças naturais, por exemplo, as pulsões, trabalham pela e para a vida, jamais contra ela, sendo, portanto, incompatíveis com a destrutividade que Freud lhes atribui. E mais, são racionais e sociais, conferindo à vida essas mesmas propriedades. O mal, portanto, não tem sua origem na natureza, mas em outro campo, o campo da cultura, dos homens em relação. Quando a cultura se opõe à natureza, de modo sistemático, acaba por degenerar suas forças, transformando-as em antinaturais, portanto, irracionais e antissociais, causando agora sim destruição e sofrimento, como no caso do impulso masoquista. Reich recorre à imagem de um rio que, uma vez obstruído em seu leito normal, transborda em suas margens, destruindo tudo o que encontra à sua volta. É o que ocorre com a civilização racionalista, mecanicista, que assume sua forma mais elaborada na sociedade capitalista burguesa. Isso, porém, não se restringe ao capitalismo. Toda forma de organização humana que se constituir contra a natureza desembocará na mesma tragédia humana de sofrimento e destruição que vivemos sob o signo do capitalismo. Crítica que Reich acaba estendendo ao regime soviético.
Podemos, assim, estabelecer um paralelo entre as ideias acima expostas e duas importantes matrizes filosóficas: a concepção freudiana de natureza e sua eterna desconfiança do indivíduo, enquanto portador de tendências antissociais, coloca Freud muito próximo do pessimismo hobbesiano, da guerra de todos contra todos, em que o homem é o lobo do homem. Freud reproduz o modelo cultural versus natureza, conferindo a primeira o papel de corrigir e a segunda as características egoísticas e perigosas, garantindo que os interesses racionais, um atributo da cultura, se imponham a assegurarem a sociabilidade humana, mesmo que a partir da ideia de pulsão de morte sempre seja instável. Por outro lado, parece inequívoca a identificação de Reich com a vertente romântica de Rousseau, na medida em que toma a natureza como modelo para a vida e para o social, não somente fazendo o resgate positivo daquilo que lhe é próprio, como as paixões, como ainda conferindo-lhe características pouco comuns, como racionalidade e sociabilidade. É exatamente esse romantismo russoniano que leva Reich a fazer a crítica da cultura racionalista, da qual Freud é para ele um representante, que condena as paixões como vilãs do mundo social, porque são instáveis demais para garantirem a confiança mútua dos homens e, portanto, da política. Se o modelo político racionalista desconfia da natureza humana, sempre traiçoeira, propondo por isso sua dominação, Reich procura mostrar que é exatamente essa dominação quem institui a degeneração da natureza humana, transformando-a em seu exato oposto, aquilo que tanto assusta os racionalistas. O que era racionalidade torna-se irracionalidade. O que era prazer torna-se desprazer. O que era sociabilidade torna-se destrutividade social, crimes e guerras. Reich aposta no modelo natureza e cultura, afirmando que essas categorias se opõem somente quando a segunda se impõe à primeira. É preciso uma cultura capaz de dar livre fluxo à natureza humana. Única maneira de se edificar uma sociedade realmente racional e não racionalista, saudável, justa e livre. Sendo já a própria natureza racional e social, nada há a temer. É nessa direção que Reich elabora uma teoria da sociedade denominada democracia natural do trabalho. Assim, antes de mais nada, são duas grandes matrizes filosóficas, a hobbesiana e a russoniana, que colocam Freud e Reich em campos opostos em tantos temas. Defender a realização das pulsões aposta numa sexualidade natural. Induzir o corpo no setting terapêutico e postular uma sociedade mais saudável e livre implica, da parte de Reich, combater a matriz hobbesiana presente na teoria cultural de Freud e, assim, contrapor-se a uma concepção filosófica racionalista que vê a cultura como uma elevação moral frente à barbárie da natureza e propõe a dominação das paixões humanas como condição para a sociabilidade e a política. É certo que essas duas matrizes revelam-se diferentes e mesmo divergentes concepções do mundo, o que no limite diz respeito à maneira como cada autor relaciona-se com a vida e suas experiências. Simplesmente,
o modo reichiano não podia ser concebido por Freud e vice-versa. Agora que falamos de Reich, o mínimo, o pouco, né? E o mais concentrado de Reich na psicanálise, vamos entrar em Melanie Klein. A Melanie Klein fala sobre a análise das crianças. Pode ir para frente. Klein trouxe uma nova ferramenta, a técnica de brincar, inspirando-se nas observações de Freud em 1920, quando viu que o brincar da criança poderia representar simbolicamente suas ansiedades e fantasias, visto que não se pode exigir de crianças pequenas que façam socialização livres. Ela tratou de brincar na sala de recreio do mesmo modo como tratou de suas expressões verbais, isto é, como expressões simbólicas de seus conflitos inconscientes. Entretanto, assim no universo infantil inconsciente e suas relações de objetos, no universo infantil inconsciente, suas relações do objeto e suas fantasias onipotentes. Uma de suas grandes descobertas é que o superego já encontra-se presente em crianças muito pequenas e precede do complexo de Édipo, sendo um dos agentes promotores de desenvolvimento. Para Klein, as fantasias podem ser consideradas como representantes psíquicos ou correlato mental, a expressão mental dos instintos. A formação da fantasia é uma função do ego. Já a fantasia não é simplesmente uma fuga da realidade, mas um constante e inevitável acompanhamento de experiências reais, com as quais está em constante interação. É também uma defesa contra a realidade interna, uma tentativa de desfazer um desejo, por exemplo. O bebê capaz de sustentar uma fantasia não é impulsionado a descarregar como um meio de aliviar o aparelho mental de acréscimos de estímulos. Sugere-se que a origem do pensamento reside no processo de testar a fantasia contra a realidade, ou seja, que o pensamento não apenas contrasta com a fantasia, mas nela se baseia e dela se deriva. Crianças tendem a cindir separar seus objetos em bons e maus, como uma forma primitiva de tentar lidar com esses sentimentos ruins, tentando afastá-los e incorporá-los aos bons. Os objetos vistos parcialmente são cindidos em bons e maus. Assim, o seio que amamenta pode ser visto como um seio bom quando nutre, mas também é um seio mau quando a criança está com fome ou sentindo algum desconforto, e ele não aparece magicamente. Tudo isso se dá no mundo da fantasia infantil. Klein discorda de Freud sobre a sexualidade feminina e principalmente no estágio fálico. Ela aparece não como uma versão castrada da sexualidade masculina. É a posição feminina do menino, e a posição feminina do menino adquire maior importância. Existe uma troca constante entre o sujeito, o eu, e os objetos. Seria através dos processos de introjeção, projeção e identificação projetiva ou introjetiva que fazemos trocas de investimentos com os objetos. Identificação introjetiva é o resultado da introjeção do objeto no ego, o qual, então, se identifica com algumas ou com todas as suas características. Já a identificação projetiva é o resultado da projeção de partes do seu eu, do self, no objeto.
cada ser como resultado, não só o fato de que se perceba o objeto como tendo adquirido suas características da parte projetada do eu, mas também o de que o eu se torna identificado com o objeto em sua projeção. A identificação projetiva patológica é o resultado de uma diminuta desintegração do eu, ou de partes do eu, que então são projetadas no objeto e desintegradas e resulta na criação de objetos bizarros. A identificação projetiva tem múltiplos objetivos. Pode ser dirigida para o objeto ideal, a fim de evitar a separação, ou pode ser dirigida para o objeto mau, a fim de obter controle sobre a fonte de perigo. Várias partes do eu podem ser projetadas com vários objetivos. Partes más do eu podem ser projetadas a fim de se livrar delas, bem como para acabar e destruir o objeto. Partes boas podem ser projetadas para evitar a separação ou para mantê-las a salvo de coisas más internas, ou ainda para melhorar o objeto externo através de uma espécie de primitiva reparação projetiva. A identificação projetiva tem início quando a posição esquizoparanoide é primeiramente estabelecida em relação ao seio, mas persiste em geral e se intensifica quando a mãe é percebida como um objeto total, não só a parte, o seio em si, e todo o seu corpo é penetrado por uma identificação projetiva. Não influi, o desenvolvimento psíquico, não influi no conceito de fases do Freud, Klein, não influi nesse conceito das fases como oral, anal, falar ou genital, mas fala em seu funcionamento em posições. O bebê nasce e funciona primitivamente em uma posição denominada esquizoparanoide. E através das trocas das relações com os objetos, passa para uma posição depressiva. O ego imaturo, então, posição esquizoparanoide. O ego imaturo do bebê é exposto, desde o nascimento, à ansiedade provocada pela polaridade inata dos instintos. Acontecendo então o conflito imediato entre o instinto de vida e o instinto de morte. O ego, buscando se defender, se divide e projeta essa sua parte destrutiva que contém um instinto de morte para fora, no objeto externo original, o seio, identificação projetiva, e mantém dentro de si o objeto ideal, ou bom, como ele acha, como algo protetor e que lhe dá vida. A ansiedade predominante é paranoide, persecutória, e os objetos são vistos como objetos parciais, partes do corpo, seio, boca, que podem ser do eu ou do objeto externo. Existe uma extrema idealização e uma negação mágica onipotente. Quando a gente fala da parte infantil, sempre tem a mágica, e a onipotência. Os objetos ideais e perseguidores introjetados formam as primeiras raízes do superego. O objeto perseguidor é experimentado como punitivo, de forma retaliativa e impiedosa. Vamos falar da inveja então, já que estamos falando de impiedade e retaliação. Inveja primitiva ou primária é experimentada pelo bebê principalmente em relação ao seio que o alimenta. Isso mesmo. É possivelmente a primeira manifestação externa do instinto de morte, já que ataca o que é sentido como sendo a fonte da vida.
Inveja é diferente de ciúme. A inveja é uma relação de duas partes no qual o sujeito inveja o objeto, ou alguma posse ou qualidade do objeto parcial. Já o ciúme é uma relação do objeto total, em uma relação triangular. A inveja pode fundir-se com a veracidade, desejo de extrair toda a bondade do outro e esgotar inteiramente o objeto. A inveja diminui à medida que aumenta a gratificação. Posição depressiva. Se as condições de desenvolvimento são favoráveis, o bebê sentirá cada vez mais que seu objeto ideal e que seus próprios impulsos libidinais são mais fortes do que o objeto mau e do que os seus impulsos maus. Ele será cada vez mais capaz de identificar-se como eu objeto ideal e, em virtude dessa identificação, bem como em virtude do crescimento fisiológico e do desenvolvimento do seu ego, ele sentirá cada vez mais que este se torna mais forte e mais capaz de se defender e de defender seu objeto ideal. Quanto ao bebê, sentir que o seu ego está... Quando o bebê sentir que o seu ego está forte e na posse segura de um objeto ideal forte, ele se sentirá menos temeroso de seus próprios impulsos maus e, portanto, menos impulsionado a projetá-lo para fora. Quando diminui a projeção dos impulsos maus, diminui também o poder atribuído ao objeto mau, ao passo que o ego se torna mais forte, já que está menos empobrecido pela projeção. Aumenta a tolerância do bebê em relação ao instinto de morte dentro de si, mesmo que diminua em seus medos paranoides. A divisão e a projeção diminuem e o impulso para a integração do ego e do objeto pode tornar-se gradualmente preponderante. Quando esses processos integrados se tornam mais estáveis e contínuos, se inicia uma nova fase da vida, a posição depressiva. O bebê olha a sua mãe por inteiro, não vê mais as partes, e sim por inteiro, como um objeto total, com características boas e ruins reunidas. As ansiedades brotam da ambivalência e há uma principal ansiedade da criança é a de que seus próprios impulsos destrutivos tenham destruído ou destruam o objeto que ela ama e do qual depende totalmente. Os processos introjetivos são intensificados em virtude do estágio oral. Existe um luto e um manuseio pelo objeto bom, e a culpa vem como consequência do medo de que sua destrutividade tenha danificado o objeto. A culpa busca o processo de reparação. O bebê se torna consciente de si mesmo e de seus objetos como separados dele. Começa a distinguir fantasia da realidade externa pelo teste de realidade. Há um fortalecimento do ego pelo crescimento e pela assimilação de objetos bons, os quais são introjetados no ego e também no superego. O caráter do superego muda e o objeto ideal se torna parte do ego ideal do superego, muitas vezes também perseguidora, por causa das altas exigências de perfeição. Com o ego mais organizados, as projeções enfraquecem e a repressão toma o lugar de divisão. Os mecanismos psicóticos gradualmente dão lugar aos mecanismos neuróticos, a inibição, repressão e deslocamento.
pode-se ver a gênese da formação simbólica e também os processos de sublimação, pois ela é o produto de uma perda, sendo um trabalho criativo que envolve o sofrimento e todo o trabalho de luto. Defesas maníacas. As defesas maníacas auxiliam o ego a suportar o sofrimento, pois o protegem do desespero total. Quando o sofrimento e as ameaças diminuem, as defesas maníacas podem dar lugar à reparação. Mas, se elas forem excessivamente fortes, tornam-se pontos de fixação. Elas incluem mecanismos como a divisão, idealização, identificação projetiva, negação, sendo que elas são mais organizadas devido ao desenvolvimento egóico e sua nova relação com a realidade, e são dirigidas à ansiedade depressiva e à culpa. Como a experiência depressiva está vinculada a uma tomada de conhecimento de um mundo interno que contém um objeto interno altamente valorizado que pode ser danificado pelos próprios impulsos, as defesas maníacas serão usadas contra qualquer experiência de ter um mundo interno ou de conter nele qualquer objetos valorizados, bem como contra qualquer aspecto de relação entre ele e o eu, o self, e o objeto que ameace, que ele contenha dependência, ambivalência e culpa. A relação com os objetos se caracteriza pelos seguintes sentimentos: controle, triunfo e desprezo. A constante necessidade de renovar o ataque ao objeto original de amor e dependência coloca em movimento o círculo vicioso tão característico das defesas maníacas. Na posição depressiva, o objeto é originalmente atacado de forma ambivalente. Quando nessa situação, culpa a perda não podem ser suportadas. As defesas maníacas entram então em cena. O objeto então é tratado com desprezo, controle e triunfo. As atividades reparadoras não podem ser levadas a efeito e os ataques sempre renovados aumentam tanto a destruição do objeto como sua retaliação vingativa, aprofundando assim as ansiedades depressivas e tornando a situação depressiva subjacente cada vez mais sem esperança e perseguidora. Por vezes, alguma preocupação com o objeto pode ser parcialmente preservada e mecanismos maníacos podem ser usados de modo também reparador, apresentando a reparação maníaca um problema próprio muito especial. Reparação. As fantasias e atividades reparadoras resolvem as ansiedades de posição depressiva. A aguda intensidade da ansiedade depressiva é mitigada pelas repetidas experiências de perda e recuperação do objeto. Quando o ego restaura e cria o objeto internamente, este se torna cada vez mais propriedade do ego, sendo assimilado e contribuindo para o seu crescimento. Por isso, o ego enriquece no processo de luto e aumenta a frequência de testes de realidade. Segundo o seu ponto de vista, sexualidade feminina. Segundo o seu ponto de vista, a menina, afastando-se do seio para o corpo da mãe, exatamente como o menino, tem fantasias de escavar e de ela própria possuir todos os conteúdos desse corpo, em especial o pênis do pai dentro da mãe e seus bebês. Como o menino, desde suas fantasias são muito ambivalentes,
os conteúdos do corpo da mãe, incluindo o pênis, podem ser sentidos como muito bons ou muito maus, mas, sob o impacto de frustração e da inveja primitiva, ela se volta cada vez mais para o pênis de seus pais. Antes, é tudo dentro do corpo de sua mãe, depois como um atributo externo do corpo de seu pai, de um modo oral, incorporativo, bem fantasioso. Melanie Klein observou que na menina há uma tomada de conhecimento primitiva de sua vagina e a atitude oral passiva se torna transferida da boca para a vagina, preparando o terreno para uma posição edipiana genital. Nessa atitude primitiva para com a sua mãe, há elementos tanto do desenvolvimento heterossexual como do homossexual. O superego materno primitivo pode ser muito terrificante para que a menina enfrente a rivalidade com a mãe, contribuindo então para com a homossexualidade. Do mesmo modo que o pênis de seu pai se torna um objeto muito mau, pode levá-la a ter relações sexuais com esse pênis, sob o impacto de culpa e de medo. Fantasias destrutivas em relação ao corpo de sua mãe podem também se tornar um forte determinante de sua homossexualidade. Por outro lado, o desejo primitivo se torna o lugar da mãe e de possuir suas riquezas, e volta para o pênis do pai como um objeto de desejo, restituição e reparação em relação à mãe interna. Eu desejo de suprir essa mãe interna com um pênis e com bebês. Tudo isso contribui para o desenvolvimento. Em relação ao complexo de Édipo do menino, houve também uma certa mudança na ênfase. A relação primitiva com o seio da mãe e as fantasias sobre seu corpo, segundo Melanie Klein, desempenham um significativo papel no desenvolvimento do complexo de Édipo, tanto do menino quanto da menina. O afastamento primitivo do seio para o pênis ocorre como na menina, estabelecendo os fundamentos para a posição feminina do menino. E logo o menino, como a menina, sustenta uma luta entre essa posição feminina, na qual ele se afasta da mãe para o pênis paterno bom, e sua posição masculina, na qual ele quer identificar-se com o pai e deseja sua mãe. As ansiedades provocadas por seus objetos internos levam-no cada vez mais a dirigir seus desejos sexuais para sua mãe externa real. E assim, com todos esses conceitos, principalmente sexualidades bem definidos, acabamos de falar de Melanie Klein. E entramos no fim do segundo módulo. Com isso, poderemos estar esmiuçando mais todos os conceitos relacionados à psicanálise. Entraremos mais em histeria, em transferências, em sublimações e muito mais. Então, espero vocês para os próximos módulos. Obrigado a todos e boa noite.